A gente conversa agora com Alexandre Naime Barbosa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da Unesp. Professor, boa tarde. Muito obrigada por participar conosco aqui na Globo News. Sobre essa nova linhagem encontrada em Goiás, qual é o grau de preocupação que a gente deve ter? Há um risco de novo surto, né, em relação a essa linhagem que é mais contagiosa? Boa tarde novamente para o senhor. Muito boa tarde, Bárbara. Muito boa tarde a todo mundo que está ligado na Globo News. Essa é mais uma má notícia que nós temos dentro do cenário atual da dengue no Brasil. Nós estamos vivendo agora, nesses primeiros meses de 2022, um aumento assustador no número de casos. Então, nós já temos registrados nesses primeiros meses mais de 654 mil casos de dengue, o que representa 135% de aumento quando comparado com o ano passado, com o ano de 2021. E agora, a identificação dessa linhagem, desse genótipo do sorotipo 2, então o genótipo 2 do sorotipo 2, que é conhecido mais popularmente como genótipo cosmopolita, que pode aumentar ainda mais essa taxa de transmissão. No geral, quando a gente avalia os sorotipos que estão causando esse aumento exacerbado do número de casos atualmente, eles se dividem entre o sorotipo 1 e o sorotipo 2, o sorotipo 2 habitualmente encontrado por aqui, que é o genótipo 1. Mas, obviamente, esse novo genótipo, o genótipo 2 cosmopolita, sendo identificado, realmente acende uma luz de alerta, porque se nós não conseguirmos conter a disseminação do Aedes aegypti em somatória com esse genótipo 2 do sorotipo 2, que é mais transmissível e inclusive causa casos mais graves, poderemos piorar ainda mais uma situação que já é difícil. Assustador mesmo, né? E a gente sabe que as arboviroses, dengue, zika, chikungunya, elas têm ciclos, né? Acontecem, se a gente não acabar com os focos de mosquito, e nós não conseguimos nas últimas décadas, elas vão aparecendo ciclicamente, porque normalmente há a predominância de um vírus ou outro, né, em determinados anos, em determinados verões. Por que a gente está vendo esse aumento específico nesse ano de 2022, como o senhor citou, mais de 600 mil casos só nos primeiros meses do ano, já ultrapassamos a marca do ano passado? Olha, Bárbara, eu fiz um levantamento aqui para vocês da Globo News e para os telespectadores. Não é só dengue que nós estamos tendo esse aumento muito grande, esse aumento expressivo, essa verdadeira explosão de casos. Em relação à chikungunya, outra doença que também é transmitida pelo Aedes aegypti, nós já estamos com 57 mil casos reportados desde o começo do ano, o que significa um aumento de 56% quando comparado com o ano passado. E Zika, a mesma coisa, já são mais de 2 mil casos, um aumento de 54%. Tudo isso se deve a um fator só: a falta de controle e disseminação do Aedes aegypti. O Aedes aegypti é o mosquito transmissor dessas três doenças urbanas, que é a dengue, a chikungunya e o zika. E quanto mais eu tenho a proliferação desse inseto, quanto mais ele consegue se reproduzir, maior a chance, então, de transmissão de qualquer uma dessas três doenças. E por que esse ano nós estamos tendo esse tipo de problema? Primeiro, por uma questão climática. Nós estamos em vigência do fenômeno La Niña, uma mudança climática muito importante mundial, que nos trouxe mais chuvas. Então, a temporada de chuvas no Brasil como um todo, mas principalmente no Centro-Oeste, Brasília, Goiânia, vivendo situações de calamidade pública em termos de número de pacientes com dengue, a região sul, especificamente Joinville, muita chuva, aí mais condições propícias a que se faça, eclodam e se reproduzam os ovos do Aedes aegypti, e a falta de controle por conta da própria população, né? Nós sabemos que o cidadão tem uma responsabilidade essencial em manejar, em deixar sua casa limpa de ambientes em que o mosquito pode se reproduzir, e também de campanhas e atuações mais contundentes
das autoridades públicas nos 3 níveis, quer seja municipal, estadual ou federal. Eu vou tocar aqui num ponto delicado, professor, porque a gente sabe, né, que pesquisas vêm sendo desenvolvidas há muitos anos em relação a possíveis vacinas, mas a dengue, né, e todas essas outras doenças são características principalmente de países tropicais, né, com um menor nível de desenvolvimento. Então, tem pesquisador que fala que o interesse comercial em desenvolver vacinas para essas doenças é menor e, por isso, ainda não chegamos a uma conclusão científica nesse aspecto. Eu queria que o senhor falasse sobre essas possibilidades de vacinas, medicamentos, em que pé nós estamos hoje? Realmente, Bárbara, se nós olharmos para uma década ou 2 décadas atrás, nós poderíamos considerar a dengue como uma doença negligenciada, como uma situação de saúde em que havia pouco investimento, principalmente do setor privado, em relação a uma vacina, em relação a alguma estratégia de prevenção. Mas a partir de uns 15, 10 anos para cá, isso mudou. Nós temos já licenciado no Brasil uma vacina contra a dengue, uma vacina que ela tem algumas características especiais, ela é potencialmente benéfica somente para quem já teve dengue, então ela não deve ser aplicada em quem ainda não teve dengue, então é necessário fazer um exame, mas ela protege contra formas graves naquelas pessoas que já foram infectadas, por exemplo, pelo sorotipo 1, ou pelo sorotipo 2, ou pelo sorotipo 3 ou 4. É uma limitação essa questão de só ter efeito benéfico nas populações que já tiveram contato, mas é uma possibilidade. E está surgindo agora, vai ser provavelmente avaliada pela Anvisa nas próximas semanas, uma nova vacina, que ela também é pangenotípica, todas elas têm que ser, né, pegar todos os sorotipos, e que ela não tem esse perfil de necessidade de ser aplicada somente em quem já teve dengue. Nós temos, se formos analisar em todo o Brasil, um enorme percentual de pessoas que já tiveram um episódio de dengue por um desses sorotipos. Então, essas estratégias combinadas, inclusive com essa nova vacina que vai ser avaliada pela Anvisa, pode diminuir a chance de nós termos novos casos e principalmente casos mais graves. Mas lembrando que ainda é necessário que o cidadão faça o dever de casa, que mantenha a sua casa limpa de qualquer criador do mosquito da dengue, porque, na verdade, o mosquito da dengue não transmite só dengue. O que adianta eu fazer uma vacina contra a dengue e continuar tendo problemas com chikungunya e zika? Então, nós ainda temos a possibilidade de eliminar esse problema na raiz, que é erradicando os focos do mosquito Aedes aegypti. E, professor, só para a gente finalizar, já que o senhor tocou nesse ponto tão importante, né, para acabarmos com os focos, né, de desenvolvimento dos mosquitos, a gente tem que lembrar que não é só a água parada limpa, não, né? Existia esse mito, mas é isso. Não pode deixar nenhum tipo de água empoçada em nenhum recipiente, em nenhum meio, né? É dever mesmo do cidadão e, claro, das autoridades públicas conscientizar as pessoas dessa limpeza constante, né? Dessa vigilância constante. Realmente, o mosquito Aedes aegypti, ele acaba sendo um dos vetores mais adaptáveis que a gente tem notícia. Ele consegue colocar os seus ovos, esses ovos eles ficam em ambientes secos durante meses e depois quando cai uma chuva, mesmo que a água não esteja completamente limpa, como você mencionou, esses ovos eclodem, as larvas nascem e o mosquito se forma. Então é necessário que em todas as residências, mesmo de todas as camadas sociais, desde as camadas mais pobres, passando para as mais ricas, às vezes a gente flagra em bairros ricos, em condomínios de luxo, piscinas completamente abandonadas, cheios de criadouros. Então nós temos uma união nacional contra o Aedes aegypti, coisa que a gente vem falando desde a década de 60, desde a década de 80, desde que eu sou criança a gente ouve isso, mas é necessário mudar essa atitude, porque cada um é responsável pelo seu quintal, pelo seu arredor, seu telhado, sua casa, e só conseguindo controlar a proliferação do Aedes aegypti nós vamos conseguir sair dessa situação, lembrando que são mais de 650 mil casos só até agora, só até o mês de maio,
Já ultrapassamos o ano inteirinho de 2021 em mais de 135%. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, suas explicações e um bom domingo para o senhor. Continuemos vigilantes. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Bárbara. Um grande beijo a todas as mães no dia de hoje e que nós façamos a lição de casa que as mães nos falam tanto, né? Que é realmente deixar nossa casa limpa de ambientes que tenham Aedes aegypti. Com certeza. Obrigada.